Capítulo 171. Quem prega peças tem o coração sujo. No dia seguinte, no enorme estádio da Academia Militar de Huangai, os calouros se reuniram novamente. Alguns deles pareciam um pouco cansados. Eram os alunos punidos ontem. Depois da aula de ontem, ninguém se atreveu a se atrasar hoje, e ninguém se atreveu a falar alto. Eles se alinharam voluntariamente no estádio. Em frente às linhas, logo abaixo da tribuna, o campo foi segregado em 5 grandes áreas. Havia balcões instalados em cada área. Atrás dos balcões, mais de 10 funcionários da administração acadêmica estavam lá, esperando os calouros se registrarem. Nesse momento, os 5 chefes das 5 faculdades diferentes estavam de pé na tribuna. Abaixo da tribuna, os instrutores das várias faculdades estavam atrás de sua área e olhavam para os calouros à sua frente. O registro de sua faculdade afetará o caminho que você seguirá no futuro. Ao mesmo tempo, terá um impacto significativo em suas realizações futuras. Você deve saber qual faculdade é mais adequada ao seu talento. Acho que não preciso lhe dizer como escolher sua faculdade. Você já deve ter pesquisado os diretores e instrutores das diversas faculdades. Eles têm suas próprias especializações. Todos vocês precisam apenas considerar cuidadosamente. Além disso, os diretores e instrutores podem dar sugestões ou convidar alunos, mas não podem forçar ninguém. O registro será baseado no desejo do aluno. Isso é tudo o que tenho a dizer. Você pode iniciar seu registro. O presidente, Peng Yuanshan, falou calmamente. Então, sentou-se no assento do meio e fechou os olhos para descansar. Os 5 diretores na tribuna trocaram olhares entre si. Então, um homem musculoso sentado à direita de Peng Yuanshan se levantou. Ele parecia ter cerca de 30 anos, mas a idade real de um guerreiro marcial não podia ser prevista apenas por sua aparência. Todos os músculos de seu corpo estavam salientes, e sua cabeça calva brilhava intensamente sob o sol. Era extremamente chamativo. Sou o chefe do corpo docente de batalha, Tong Hu. Sua voz era áspera e poderosa. Ela se espalhou por todo o estádio. Não vou desperdiçar seu tempo. Só quero dizer uma frase. As pessoas que entram no corpo docente de batalha são os guerreiros marciais mais poderosos. Então, ele exalou uma aura de, sou formidável. Os calouros abaixo ficaram atordoados com sua presença. Tong Hu, o que você disse não está certo. Seu corpo docente de batalha pode ser forte, mas isso são apenas habilidades individuais. Durante os exercícios de combate em grupo, quando você derrotou meu corpo docente de comando? Um jovem de meia idade de aparência refinada à esquerda de Peng Yuanshan se levantou e sorriu. Calouros, sou o chefe do corpo docente de comando, Su Jing. Não estou dizendo que um guerreiro marcial deva se concentrar em suas próprias habilidades, mas seu cérebro deve ser capaz de alcançar seu corpo. Há um ditado que diz que um general sábio é igual a 1000 soldados. Somente os talentos que sabem usar seus cérebros são guerreiros realmente formidáveis. Meu corpo docente de comando nunca é mais fraco do que ninguém. MPB, qualquer um que prega peças tem um coração sujo. Tong Hu zombou. Su Jing, que estava agindo de forma refinada e indiferente um momento atrás, instantaneamente ficou furioso. Droga, eu usei minha habilidade para pregar peças. Por que você está falando do meu coração? PDT, isso é ser inteligente. Isso não é pregar peças. Como você pode dizer que o coração de um comandante é sujo? Você não sabe que delinear uma estratégia pode ajudar a vencer uma batalha a milhares de quilômetros de distância? Su Jing retrucou. Coffee. Tong Hu queria dizer algo, mas bufou e ficou em silêncio ao ouvir a tosse seca de Peng Yuanshan. Su Jing piscou para ele orgulhosamente. Pessoal, sou o chefe da faculdade de ferraria, ou Shangsong. Vocês deveriam saber o que minha faculdade de ferraria faz. Só quero dizer que a ferraria é uma arte. Ao mesmo tempo, requer talento. Alunos interessados podem se candidatar à nossa faculdade. Sou o chefe da faculdade de Dan, Kuiheng. Não concordo com o que o chefe ou disse. A alquimia é arte de verdade. Quanto à ferraria, é apenas trabalho manual. Acho muito difícil vinculá-la à arte. No entanto, ser um alquimista também requer alto talento.
Se você acha que tem talento, pode entrar na minha faculdade de Dan após passar no teste da nossa faculdade. Ah, certo. Minha faculdade de Dan tem muitos remédios de Dan. Se você quiser comer um ou jogar um fora, tudo bem. Tentação. Que tentação descarada. Como esperado, depois que os calouros ouviram isso, seus olhos brilharam. Eles pareciam animados. Comer um ou jogar um fora. Isso era muito extravagante. Besteira. O chefe da faculdade de ferraria, ou Shang Tsung, olhou para o chefe Shui e disse furiosamente: fazer um dan é como um chefe fazendo um prato. Não é preciso ter habilidade. Tudo o que você precisa fazer é cozinhá-lo em uma panela. Não há dificuldade nisso. Como ousa falar sobre arte? Cozinhá-lo em uma panela? Os calouros ficaram sem palavras ao ouvir isso. Vocês estão falando sobre fazer pílulas de dan ou cozinhar? Além disso, vocês dois são artistas? Por que vocês estão falando sobre arte o tempo todo? Pessoas que não os conhecem podem pensar que vocês dois são artistas. Assim que os dois estavam prestes a começar a discutir, o último diretor que não havia aberto a boca imediatamente disse: eu sou o chefe da faculdade de runas, Cito Yun. Se você se interessa por estudos de runas, pode vir e se juntar ao meu corpo docente. O Shang Tsung e Kui Heng foram parados bem na hora em que estavam prestes a começar a discutir. Sentiram-se extremamente desconfortáveis, como se houvesse algo preso em seus corações. No entanto, o presidente estava lá, então eles não podiam realmente brigar. Só podiam se encarar e fumegar silenciosamente em seus assentos. Os 5 chefes se apresentaram, mas os calouros ficaram ainda mais surpresos. Nenhum dos 5 chefes parecia confiável. Os calouros estavam um pouco perdidos. Houve alguns segundos de silêncio. No entanto, nenhum aluno se apresentou para se registrar. A atmosfera no local era estranha. Todos os instrutores queriam cobrir o rosto naquele momento. Suas cabeças não poderiam parecer mais normais? Vejam, todos os calouros estavam assustados com eles. Nesse momento, uma figura saiu da multidão e se dirigiu para a área do corpo docente de batalha. Wong Teng. Todos reconheceram imediatamente a figura. O chefe do corpo docente de batalha, Tong Hu, riu. Ele ficou encantado. Os calouros mais destacados haviam escolhido o corpo docente de batalha. Isso era apenas o começo, mas os demais já haviam perdido. MPB. Su Jing zombou. Ele sentiu um pouco de pena. Mas eles não conseguiram interferir na decisão do aluno. Os outros 3 chefes também sentiram pena. Todos tinham grandes esperanças em Wang Teng. Naturalmente, desejavam que ele escolhesse seu corpo docente. Um aluno excepcional representava muitas coisas. No futuro, ele poderia até alcançar muita glória para o corpo docente. Isso era uma coisa boa. Infelizmente, havia apenas um Wang Teng. Apenas um corpo docente poderia obter essa vantagem. No entanto, eles de repente viram Wang Teng indo para a área do corpo docente de comando depois que ele se candidatou ao corpo docente de batalha. O que ele está planejando fazer? Todos no local ficaram um pouco atordoados. Olharam para Wang Teng enquanto ele caminhava em direção à área da faculdade de comando. Antes que o instrutor responsável pela inscrição pudesse reagir, ele assinou seu nome no formulário de inscrição. Em seguida, continuou em direção à próxima faculdade. Logo, ele terminou de se inscrever para todas as 5 faculdades. Todos. Capítulo 172. A vida é como um drama, você precisa confiar em sua habilidade de atuação. Bobagem. A voz de Peng Yuanshan veio da tribuna. Havia um toque de raiva em sua voz. Desde que a Academia de Artes Marciais foi fundada, esta foi a primeira vez que algo tão atroz aconteceu. Todos tinham energia limitada, especialmente no curso de artes marciais. Os módulos de cada faculdade eram intensivos. Você precisava de uma quantidade enorme de tempo para praticar e cultivar. No passado, alguns alunos haviam feito 2 especializações, mas a maioria deles não conseguia se concentrar em ambas ao mesmo tempo. Apenas algumas pessoas extremamente talentosas conseguiram obter altas conquistas em ambas as especializações. Mas eles eram apenas a minoria. Muito menos escolher todas as 5 faculdades ao mesmo tempo. Isso não era bobagem? Se fosse outro aluno, Peng Yuanshan não ficaria tão bravo.
No entanto, Wang Teng era o aluno mais destacado desta turma. Ele pode até ser o aluno mais destacado das últimas turmas. A escola havia se esforçado bastante para tirá-lo das outras universidades de ponta. Todos tinham grandes esperanças em Wang Teng. Como podiam permitir que ele brincasse com seu futuro? As outras 5 cabeças balançaram a cabeça. Sentiam que aquela não era uma decisão confiável. Wang Teng ouviu a voz raivosa na tribuna. Olhou para o rosto sombrio do presidente e levou um susto enorme. Não esperava que Peng Yuanshan ficasse tão bravo. Você sabe o que está fazendo? Escolheu todas as 5 faculdades? Quem você pensa que é? Um gênio incomparável? Está destruindo seu próprio futuro. Está sendo extremamente irresponsável consigo mesmo. Peng Yuanshan saltou da tribuna com chamas de raiva queimando em seus olhos. Sua expressão era severa enquanto se aproximava de Wang Teng. As 5 cabeças desceram também. Elas persuadiram Wang Teng. Wang Teng, você deveria escolher novamente. Podemos levar a escolha anterior como uma piada e ignorá-la. Isso mesmo, você não tem tanta energia. Não importa o quão talentoso você seja, você não consegue. Se você estiver realmente interessado nas outras disciplinas, pode cursá-las como disciplinas eletivas. Você não precisa. A reação deles é grande. Wang Teng sentiu que eles estavam apenas criando confusão. Afinal, essa era a decisão dele. Por que estavam tão nervosos? No entanto, quando viu as expressões preocupadas deles, não conseguiu refutá-las. As palavras ficaram engasgadas em sua garganta. Ele olhou para eles com um pouco de culpa e disse: a escola não disse que não podemos escolher todas as 5 faculdades. Eu pensei que aprender mais coisas é sempre bom. Ele não podia expor sua identidade como um inseto. Naquele momento, ele só podia agir como um bom aluno. Os professores adoravam essa atuação. Como esperado, quando ouviram sua resposta, as expressões dos diretores suavizaram um pouco. A princípio, eles pensaram que Wang Teng era um pouco insensível e havia se superestimado. Um aluno como ele, por mais talentoso que fosse, suas conquistas seriam limitadas. Mas, ouça o que ele está dizendo agora. Ele só quer aprender mais. Que bom aluno ele é. Ele tem uma atitude positiva em relação ao aprendizado. Mesmo que tenha sido um pouco precipitado, é compreensível. Ele simplesmente não tem experiência e precisa da orientação e dos ensinamentos dos instrutores. Ele é talentoso e sua atitude em relação ao aprendizado é muito positiva. Devemos nutri-lo adequadamente. A expressão de Peng Yuanshan suavizou-se um pouco e ele disse: é bom que você tenha esse pensamento. No entanto, uma pessoa tem energia limitada. Não importa o quão talentosa seja, ela não pode aprender tudo. Que tal isso? Você pode escolher a faculdade de combate como sua especialização e obter um cartão de observador para os outros cursos. Se estiver interessado, pode ouvir as outras aulas, mas o pré-requisito é que isso não afete seu cultivo em artes marciais. Muitos pensamentos passaram pela mente de Wang Teng. Esta parecia ser a melhor solução. Mesmo que escolhesse todas as 5 faculdades, os diretores não poderiam fazer nada contra ele, mas isso lhes daria uma má impressão. A perda superou o ganho. Tudo bem, vou ouvir o presidente. Assim que tomou sua decisão, Wang Teng imediatamente revelou um olhar obediente enquanto falava. Peng Yuanshan estava extremamente satisfeito com sua atitude humilde. Ele foi capaz de admitir seu erro e ouvir os conselhos de seus professores. Ele era um bom aluno. Na verdade, tudo o que lhe faltava era um pouco de experiência e bom senso. Você ainda pode nos ouvir. Você não é tão estúpido. Peng Yuanshan assentiu e deu um tapinha no ombro de Wang Teng. Sua atitude tornou-se ainda mais amável. Wang Teng secretamente deu um suspiro de alívio. Como esperado, a vida era como um drama. Você precisa confiar em sua habilidade de atuação. Os calouros o olhavam arregalados. Como isso é possível? Olhando para a expressão raivosa de Peng Yuanshan agora mesmo, eles pensaram que Wang Teng ia receber uma bronca. No entanto, no final, ele pareceu valorizar Wang Teng ainda mais. Vejam esta expressão amável. Ele parecia estar olhando para o sobrinho. Quem mais poderia receber este tratamento? Incrível! Impressionante!
Antes de Peng Yuanshan partir, ele disse aos outros calouros: o que eu disse agora não se dirige apenas a Wang Teng. O mesmo vale para todos vocês. Não comam mais do que conseguem mastigar. Agora, podem se inscrever em suas faculdades. Os calouros não cometeriam o mesmo erro. Eles pararam de hesitar e foram em frente para escolher suas faculdades. Wang Teng escolheu a faculdade de combate no final. Após a inscrição, ele retornou ao seu dormitório. Depois que os calouros terminaram suas matrículas, a escola distribuiu seus cartões de identidade estudantis à tarde. Wang Teng também recebeu um cartão de observador. À noite, enquanto os amigos de Wang Teng e Ou Pingliang jantavam, eles conversaram sobre o treinamento militar no dia seguinte. Depois que os calouros resolveram todas as questões administrativas, chegou a hora do treinamento militar. O curso de artes marciais não foi exceção. Universidades normais e academias de artes marciais não ofereciam treinamento militar. No entanto, as academias militares eram diferentes. O treinamento militar era uma tradição ali. Ao mesmo tempo, o objetivo era familiarizar os alunos com as diversas regras das academias militares. No entanto, o treinamento militar do curso de artes marciais era diferente do curso universitário normal. A intensidade do treinamento militar em artes marciais era maior e seu conteúdo, mais complexo. Por exemplo, todos os tipos de treinamento de combate real exigiam que os alunos passassem por exercícios em diferentes ambientes. Após terminarem o jantar, Wang Teng e seus amigos seguiram em direção ao distrito dos dormitórios. Ao chegarem à quarta sessão, Wang Teng se despediu de Ou Pingliang e seus amigos. Ele foi sozinho para a sala 1 do terceiro distrito. Assim que chegou à sua residência, viu um jovem encostado à porta. Você é Wang Teng? Estou esperando por você há muito tempo. A pessoa obviamente também tinha visto Wang Teng. Ele se virou e falou calmamente com Wang Teng. Acho que não te conheço, respondeu Wang Teng. Meu nome é Wu Weihua. Sou aluno do 2º ano e guerreiro marcial de nível soldado de 1 estrela. Ouvi dizer que você entrou na escola como guerreiro marcial de 2 estrelas, então estou um pouco curioso sobre você. Por isso, vim ver se você tem a habilidade, disse o jovem indiferente. MPB, então você quer me desafiar? Wang Teng sorriu. Desafio? Você pode entender dessa forma se quiser. Wei Hua zombou, mas ainda assentiu e respondeu a Wang Teng. Wang Teng não estava bravo. Ele sorriu e continuou perguntando: você preparou os 100 créditos? Só vim dar uma olhada na sua habilidade. Wei Hua franziu a testa. MPB. Wang Teng bufou. Ele caminhou até a porta e a abriu. Então, virou a cabeça e disse ao Wei Hua: se você não preparou os créditos, não me faça perder tempo. Você. O Wei Hua imediatamente ficou furioso, como se estivesse sendo humilhado. Capítulo 173. Eu sou tão inteligente quanto um demônio. O Wei Hua ficou furioso. Viu o olhar de desdém de Wang Teng e sentiu que o estava menosprezando. Sabia que precisava preparar 100 créditos se quisesse desafiar Wang Teng. No entanto, ele simplesmente não queria gastar esses 100 créditos. O poder de compra de 100 créditos escolares equivalia a 1 milhão de RM blá fora. Quem gastaria esse milhão assim? Para muitos estudantes, o primeiro ano era usado para se tornar um guerreiro marcial. A escola tinha um sistema baseado em missões, e era possível ganhar créditos ao concluí-las. No entanto, se você não fosse um guerreiro marcial, seria incapaz de fazer muitas missões. Você só poderia lidar com algumas questões triviais. Os créditos que você ganhasse seriam suficientes para o seu cultivo. O Wei Hua tinha acabado de se tornar um estudante do 2º ano. Fazia apenas um mês que ele havia avançado para um guerreiro marcial. Os créditos que ele havia economizado anteriormente foram todos usados em seu cultivo. Ele não podia mais desembolsar 100 créditos. A princípio, pensou que Wang Teng seria fácil de enganar, já que era calouro. Podia simplesmente dizer que queria duelar com ele. Se perdesse, naturalmente, não precisaria dar 100 créditos. Se ganhasse, poderia dizer que era um desafio e tirar o título militar de Wang Teng. Que bom negócio! Sabia que muitos estudantes mais poderosos e fortes do que ele cobiçavam o título militar.
No entanto, não resistiu à tentação e quis atacar primeiro enquanto todos ainda estavam assistindo. Uma vez que obtivesse o título militar, ninguém mais poderia tirá-lo dele. O presidente já havia dito que só poderiam tirar o título militar de Wang Teng. Esse método não era eficaz em outras pessoas. Caso contrário, todo o sistema estaria em ruínas. Todos sabiam que essa oportunidade de arrebatamento era única na vida. Já que tinham a chance, mesmo sabendo que era difícil e causaria problemas para si, quem resistiria à tentação? Todos diziam que um guerreiro marcial precisava lutar. Nesse caso, ele mostraria ao novato. O Wei Hua cerrou os dentes e disse a Wang Teng: amanhã ao meio-dia. Vou desafiá-lo na arena do estádio. Nesse momento, prepararei os 100 créditos. Claro, já que você quer me dar os créditos, não vou recusar. Wang Teng assentiu. Você é muito arrogante. O rosto de Wei Hua ficou verde de raiva. Bang! Wang Teng fechou a porta na cara, ignorando completamente essa pessoa. Um guerreiro marcial de nível soldado de 1 estrela? MPB, se não fosse pelos 100 créditos, ele nem teria respondido. Wang Teng estava esperando que essas pessoas o procurassem. Eles estavam de olho em seu título militar, mas Wang Teng também queria seus créditos escolares. Amanhã, vou fingir que o derrotei com dificuldade. Não devo assustar todos de uma vez. Isso permitirá que mais pessoas me desafiem. Wang Teng entrou em casa e tocou o queixo enquanto se perguntava. Ele se sentiu um pouco animado só de pensar nisso. Eu sou realmente tão inteligente quanto um demônio. No dia seguinte, o treinamento militar começou às 7 horas. Todos os calouros acordaram às 6 horas. Terminaram de se lavar e vestiram o uniforme adequado. Então, correram para o estádio para se reunir. O início de um novo dia no novo semestre estava aqui. Os calouros das 5 faculdades estavam todos reunidos no estádio. Os instrutores se alinharam em uma fileira. Cada especialização tinha um número diferente de alunos, então eles foram divididos em 3 a 5 equipes. A distribuição de classes para cada especialização foi concluída ontem. Os calouros já haviam recebido a notícia, então eles se reuniram em suas classes. Depois que se alinharam, os instrutores conduziram suas equipes para longe da multidão. Cada equipe escolheu um lugar vazio que fosse mais distante e começou sua palestra. Alunos, prazer em conhecê-los. Sou o instrutor do seu treinamento militar, do Xi. Ao mesmo tempo, também sou seu veterano do 4º ano. Serei eu quem os treinará e guiará pelos próximos 15 dias. A turma de Wang Teng era a de combate número 1. Havia 32 alunos em sua turma. O Ping Liang e seus colegas de quarto estavam todos na turma número 1. Até Lin Shui, que ele conheceu no primeiro dia, estava nessa turma. Que fatídico! O instrutor era um jovem de cerca de 20 anos. Suas costas estavam retas e ele parecia ereto. Sua aura por si só o destacava da multidão. Ao ouvir as palavras do instrutor, todos começaram a murmurar em voz baixa. Nosso instrutor é um veterano do 4º ano. O que há de tão estranho nisso? Estamos em uma academia militar. Nossos veteranos são todos oficiais militares bem treinados. Não somos como outras escolas que precisam convidar pessoas do exército para treinar seus alunos. Este veterano é muito bonito. Vamos treinar por 15 dias. Podemos conhecê-lo direito. Silêncio. Du Shi franziu a testa e gritou friamente. De agora em diante, se eu não der permissão, vocês não poderão conversar. Se não, vocês devem conhecer as regras de Huangai. Todos imediatamente ficaram em silêncio. Certo. Agora, por favor, apresentem-se. Vamos começar pelo primeiro aluno à esquerda, disse Du Shi. O aluno chamado era um jovem de aparência normal. Ele ficou atordoado por um momento. Então, ele abriu imediatamente a boca e falou sob os olhares do instrutor e de seus colegas. Olá a todos, olá instrutor, meu nome é Hao Zhenji. Sou da cidade de Beixa. Todos começaram a se apresentar em seguida. Olá a todos, eu sou Xie Tong. Olá a todos, eu sou Yuan Jing. Olá a todos, eu sou Ou Ping Liang. Eu sou de Dongai. Meu pai está servindo no exército atualmente. Sob a influência da minha família, eu me esforcei para ser alguém como meu pai desde que eu era jovem. Meu nome é Lin Shui. Eu sou um local de Dongai. Meu nome é Wang Teng.
Eu sou um local de Dongai. A apresentação de Wang Teng foi direta. Ele apenas disse seu nome e seu local de nascimento. É ótimo que Wang Teng esteja em nossa classe. Ouvi dizer que a escola classificará nossas classes com base em competições todos os meses. Com ele por perto, nossa classe definitivamente sairá no topo, disse um colega de classe. Não podemos depender de Wang Teng para tudo. Viemos para a escola para nos aprimorarmos. Se simplesmente o deixarmos nos pegar nas costas, qual o sentido de aprender? Outro aluno balançou a cabeça e disse. Era Bailey Qingfeng, do dormitório de Ou Pingliang. Suas palavras imediatamente conquistaram a aprovação de todos. Até o jovem que acabara de falar assentiu. Vocês têm razão. Eu estava subestimando as coisas. Na era das artes marciais, precisamos confiar em nós mesmos. Nesse momento, Dushi olhou repentinamente para eles. Eles haviam se esquecido do aviso do instrutor. Suor frio surgiu em seus corpos devido ao medo, e eles imediatamente se calaram. No entanto, Dushi não disse nada dessa vez. Logo, todos terminaram de se apresentar. Ele os conduziu ao distrito dos dormitórios. Hoje, a primeira coisa que vou ensinar a vocês é como arrumar o dormitório. Dushi demonstrou a todos quando chegaram ao dormitório. Estava ali, o lendário cubo de tofu. Dushi estalou as mãos algumas vezes e, de repente, um cubo de tofu apareceu em sua mão. Estava organizado e limpo. Foi surpreendente. Então, chegou a hora dos alunos decorarem seus cubos de tofu. O processo não foi tão tranquilo. Na verdade, poderia ser considerado miserável. O instrutor ensinou cada dormitório e inspecionou todos eles. Wang Teng foi o último. Ele morava na terceira seção, então Dushi esperou que todos terminassem primeiro antes de trazê-los. Este tratamento. Todos olharam ao redor e não conseguiram conter a exclamação de inveja. Até Dushi, o veterano do quarto ano, ficou surpreso. Ele morava na terceira seção antes, mas o quarto número 1. Aquele era o dormitório de outra pessoa. Wang Teng não tinha tempo para se preocupar com seus colegas e com as expressões de seu instrutor. Ele estava concentrado em lidar com o cobertor à sua frente. Instrutor, terminei. Wang Teng deu um longo suspiro ao se levantar. Sua cabeça estava cheia de suor. Oh meu Deus, isso foi tão difícil. Todos olharam para a obra de arte de Wang Teng. Quase caíram na gargalhada. Tem certeza de que isso é um cubo de tofu? Tem certeza de que não é alguma criatura especial? Ele tem os lendários dedos de manteiga? Capítulo 174. Concedei-lhe o título de pessoa de aparência digna quando saíram do dormitório. Os alunos da turma de batalha 1 olhavam para Wang Teng com expressões estranhas. Não se pode julgar um livro pela capa. O melhor aluno do exame de artes marciais não sabe como enfeitar seu cobertor. Como esperado, ninguém é perfeito. Como diz aquele ditado: ah, certo, quando Deus fecha uma porta, ele abre outra janela. Eles se esqueceram se Deus realmente disse isso, mas era isso que queriam dizer. Wang Teng caminhou entre o grupo com o rosto preto. Ele estava incrivelmente envergonhado. Ele não esperava que não pudesse fazer uma coisa tão simples. Droga! 7h15 da manhã. O instrutor levou todos para o refeitório. As equipes das outras turmas também haviam chegado. Assim que todos se reuniram, entraram no refeitório juntos e começaram o café da manhã. Cada ação deles parecia enfatizar a palavra disciplina. Depois que terminaram de comer, foram para o estádio. Antes de qualquer coisa, eles ficaram em posição de sentido por 20 minutos. O dia de treinamento começou com a posição de sentido. À tarde, após o almoço, eles tiveram 2 horas de descanso. Wang Teng chegou ao estádio como prometido. A arena era uma arena de artes marciais. Era um lugar especialmente para guerreiros marciais lutarem. Guerreiros marciais eram extremamente poderosos. Se a capacidade defensiva da arena não fosse forte o suficiente, ela seria facilmente danificada. Portanto, os materiais usados para fazer a arena deveriam ser fortes e duráveis. Havia runas de defesa esculpidas na arena também. Senão, ela seria danificada de tempos em tempos. A taxa de manutenção era moleza para esses guerreiros marciais, mas era muito trabalhoso consertá-la o tempo todo. Já havia muitas pessoas no estádio. Havia alunos mais velhos e calouros.
Quando Wang Teng se aproximou de longe, viu a multidão reunida ali. Um sorriso frio apareceu no canto de seus lábios. Era óbvio que o Wei Hua havia espalhado a notícia da batalha. Senão, não haveria tantas pessoas vindo assistir. Sempre houve algumas pessoas que tinham esperanças extravagantes em seu título militar. Ele está aqui. Quando a figura de Wang Teng apareceu na beira do estádio, alguém o notou imediatamente. Discussões foram ouvidas por toda parte. Ele realmente veio. A juventude não conhece medo. Como o melhor da turma de calouros e alguém em quem os instrutores e o presidente depositam grandes esperanças, como ele pode rejeitar uma batalha quando alguém veio procurá-lo pessoalmente? O Wei Hua se tornou um guerreiro marcial recentemente. Wang Teng já era um guerreiro marcial durante o vestibular. O Wei Hua pode não ser mais forte do que ele. No ensino médio, ele não pôde aproveitar os recursos da universidade. Sejam suas escrituras ou suas técnicas de batalha, a diferença é enorme. Não sei como Wang Teng se tornou um guerreiro marcial, mas ele não pode ser comparado a um guerreiro marcial preparado por nossa escola. Você está certo. Para esses alunos mais velhos, os dois candidatos eram guerreiros marciais de nível soldado de 1 estrela, mas a preparação da academia militar era sua maior confiança. Na era das artes marciais, era amplamente reconhecido que guerreiros marciais formados na universidade tinham uma posição mais elevada do que guerreiros marciais autodidatas. Isso se devia ao domínio dos recursos. Antes de entrarem na universidade, o método de Wang Teng para se tornar um guerreiro marcial era provavelmente semelhante ao daqueles guerreiros marciais autodidatas. Assim, eles sentiam uma sensação de superioridade ao enfrentá-lo. No entanto, como Wang Teng conseguiu se tornar um guerreiro marcial tão jovem e conquistou o reconhecimento dos instrutores e do presidente, ele definitivamente tinha seus méritos. Era difícil determinar quem venceria hoje. Quando Wang Teng se aproximou, a comoção desapareceu gradualmente. Não havia apenas uma arena no estádio. O Wei Hua estava em uma das arenas e seu olhar pousou em Wang Teng, que caminhava abaixo. Você está atrasado. Eu precisava ir para o treinamento militar. Por que você não fala com meu instrutor? Wang Teng caminhou pela arena e ficou em frente ao Wei Hua. A expressão de Wei Hua tornou-se feia. Ele zombou baixinho e ficou em silêncio. Os instrutores dos calouros eram, em sua maioria, veteranos do 4º ano. Todos já haviam sido calouros. Sabiam o quão durões eram seus veteranos do 4º ano. Falar com eles? Ele não era tão ousado. Não vamos perder mais tempo. Já que vocês estão aqui, vamos começar. Todos aqui serão nossas testemunhas. Se eu perder, darei 100 créditos ao Wang Teng. Mas, se eu ganhar, o título militar dele é meu, disse o Wei Hua à multidão abaixo. Sorrisos frios apareceram nos rostos de muitas pessoas. Algumas delas também franziram a testa incontrolavelmente. Muitas pessoas estavam de olho no título militar de Wang Teng. Algumas delas estavam furiosas por não agirem antes e deixado outra pessoa ganhar a vantagem. Outras permaneceram calmas e indiferentes. O clube de artes marciais será o juiz desta batalha. Quando todos estavam em silêncio e esperando para assistir a um bom show, uma risada alegre foi ouvida da multidão. O clube de artes marciais. As expressões dos espectadores mudaram. Eles olharam para trás. A multidão viu duas figuras caminhando lentamente em direção ao estádio, vindas de fora. O olhar de todos foi atraído para eles, como se tivessem um holofote sobre si. Eram uma mulher e um homem. O homem era bonito, e a mulher era bonita. Pareciam confiantes, com auras marcantes. Irmã sênior Yang Lin do 3º ano e irmão sênior Shen Su. São eles. Por que estão aqui? Eles querem o título militar também? Isso é impossível. A habilidade deles excede a de um guerreiro marcial de nível soldado de 1 estrela. Eles não têm a chance de desafiar o Wang Teng. Além disso, eles parecem já ter títulos militares. Eles querem convidar o Wang Teng para o clube de artes marciais? Os dois caminharam abaixo da arena. O homem chamado Shen Su sorriu levemente e disse: "Vamos ser os juízes. O que vocês acham?" "Não tenho objeções", disse Wang Teng com indiferença. O Wei Hua riu sem jeito e disse apressadamente: "É uma honra ter veteranos como meus juízes."
Yang Lin e Shen Su assentiram. Vamos começar. Estou usando uma lâmina. Qual é a sua arma? O Wei Hua tirou uma lâmina de trás das costas e perguntou. Oh, estou usando isto. Wang Teng pensou por um momento. Ele procurou no bolso e tirou um tijolo de ouro. A cena foi tomada por um silêncio assustador. A princípio, muitas pessoas olhavam secretamente para Yang Lin e Shen Su. Mas, naquele momento, todos os olhares se alternavam entre o rosto de Wang Teng e o tijolo. Você está falando sério sobre usar um tijolo como arma? Além disso, aquele era um tijolo brilhante e dourado. Era feito de ouro? Ei, ninguém está curioso para saber de onde ele tirou o tijolo. Alguém perguntou sem jeito. Ele o escondeu lá? Algumas pessoas examinaram a parte inferior do corpo de Wang Teng com olhares estranhos. Kofi, irmão mais novo Wang Teng, você tem certeza de que quer usar este tijolo de ouro como sua arma? Yang Lin não pôde deixar de perguntar. Sim. Wang Teng olhou para o tijolo em sua mão e até o pesou. Ele sentiu que era muito confortável em sua mão. Ele perguntou curiosamente, não posso? Shen Su secretamente olhou para a parte inferior do corpo de Wang Teng quando ouviu as discussões ao seu redor. Ele disse, não é isso. Eu só senti que sua arma é um pouco inesperada. Você não acha que esta arma é incrível? Wang Teng perguntou aparentemente sério. Todos, MPB, contanto que você esteja feliz. Wang Teng, você está me menosprezando? Por que você está usando um tijolo como sua arma? O Wei Hua olhou para Wang Teng. Sua expressão era feia. Eu não fiz. Minha arma sempre foi um tijolo. Wang Teng respondeu humildemente. Eu não acredito em você. Você é muito arrogante. Hoje, eu vou te ensinar o que significa que sempre há alguém melhor do que você. O Wei Hua bateu os pés no chão e avançou em Wang Teng. Ele ativou sua força da terra, e a lâmina de batalha em sua mão formou um arco no ar. Boa jogada! Wang Teng gritou pretensiosamente. Ele acenou com o tijolo para receber o ataque. Inclinou o corpo e esmagou o tijolo na lateral da lâmina, jogando-a para longe. Então, avançou abruptamente. Apontou o tijolo para o rosto de Wei Hua. A expressão de Wei Hua não mudou. Ele girou a lâmina rapidamente e forçou Wang Teng a se defender. O tijolo e a lâmina colidiram novamente. Clama! A força explodiu quando colidiram. O enorme impacto formou ondas de ar visíveis, forçando os dois a se separarem. No segundo seguinte, eles pisaram no chão e dispararam um contra o outro novamente. Este Wang Teng parece bastante poderoso. As pessoas abaixo ficaram um pouco sérias. Observaram os dois jovens lutando na arena. Compararam a diferença de habilidade entre os dois e perceberam que pareciam estar em pé de igualdade. Muitas pessoas ficaram chocadas com isso. O Wei Hua era um aluno do segundo ano. Ele havia passado por mais de um ano de aprimoramento, mas ainda era praticamente o mesmo de um calouro. O Wei Hua era fraco demais? Ou Wang Teng era forte demais? Não importava o que fosse, era constrangedor para um aluno mais velho. Aqueles que queriam ver Wang Teng perder não se sentiam bem. Quanto mais poderoso Wang Teng fosse, mais óbvia a diferença entre eles pareceria. Todos ali eram indivíduos talentosos em suas escolas. Ninguém queria ser colocado abaixo dos outros. No entanto, alguns alunos aceitaram esse fato prontamente. Quando viram que um aluno mais velho não era capaz de derrotar Wang Teng, de repente se sentiram honrados. O Wei Hua ficava cada vez mais ansioso enquanto lutava. A habilidade de Wang Teng era maior do que o esperado. Desafiar um calouro que acabara de entrar na universidade não era algo glamouroso. Se perdesse, ficaria muito envergonhado. Como conseguiria se destacar na escola no futuro? Os dois lados trocaram golpes muitas vezes, mas ninguém conseguiu obter vantagem. É claro que Wang Teng escondeu suas habilidades de propósito. Se estivesse falando sério, o Wei Hua seria incapaz de resistir a um único soco. Isso deveria ser suficiente. Wang Teng pensou consigo mesmo. Nesse momento, o Wei Hua aumentou subitamente a distância entre eles. Então, um forte brilho amarelo apareceu na lâmina da espada de batalha. Não acredito que você consiga lidar com este ataque. Ele cerrou os dentes e concentrou toda a sua força no brilho da lâmina. Ele lançou o ataque. Bum! Ah!
Tão poderoso. Parece que preciso falar sério. Wong Teng gritou pretensiosamente. Sua expressão parecia um pouco severa. Força azul. O gelo concentrou-se em sua palma enquanto ele batia com a palma no enorme brilho amarelo da lâmina. Bang! A lâmina e a palma colidiram. Força explodiu na região central e se espalhou para os arredores. PDT. O Wei Hua cuspiu sangue. Ficou atordoado com o resultado. No entanto, ainda não conseguiu evitar recuar. Nesse instante, suas pupilas se contraíram. Viu uma figura negra rompendo as ondas de rádio e avançando em sua direção. Wong Teng chegou à frente de Wei Hua num piscar de olhos. Levantou o tijolo e mirou-o com precisão em sua cabeça. Bang! Um tiro, uma morte. Wei Hua sentiu sua visão escurecer. Cambaleou, mas perseverou e não caiu. Como esperado de um guerreiro marcial. Ele tem alta resistência a ataques. Wong Teng ficou ligeiramente surpreso. Levantou o tijolo e o golpeou novamente em Wei Hua. Quando as ondas de rádio na arena diminuíram, todos finalmente viram a situação. Wong Teng ofegava furiosamente e suas roupas estavam uma bagunça. Olharam para seus pés. Uma figura estava deitada com o rosto no chão. Ele não conseguia mais se levantar. Santi, ele é tão forte. Wong Teng ofegou ao enfatizar mais uma vez. Sua expressão era solene, como se tivesse encontrado seu arqui-inimigo. No entanto, ele estava, na verdade, coletando as bolhas de atributos ao redor de Wei Hua. Força da Terra 12 Talento da Terra em estágio intermediário 5 Espírito 8 Iluminação 10 Porra, isso é bom. Os alunos da Academia Militar de Huangai eram realmente talentosos. Vejam os atributos que eles perderam. Ele até perdeu o talento da Terra em estágio intermediário. Havia 8 pontos de espírito e 10 pontos de iluminação. Era bastante. Pessoas com talento maior perderiam mais bolhas de atributos. Wong Teng ficou secretamente encantado ao ver seus ganhos. A multidão abaixo da arena ficou atordoada. A batalha agora havia sido fantástica. Ao mesmo tempo, as habilidades Muto não deveriam ser subestimadas. Wong Teng foi ainda mais impressionante. Ele conseguiu derrotar o aluno do segundo ano, Wei Hua. Yang Lin e Shen Su imediatamente pularam na arena para inspecionar o ferimento de Wei Hua. Não era nada sério. Ele estava bem, exceto pelos enormes galos na cabeça. Os dois todos eles olharam para o tijolo de ouro de Wong Teng com um olhar estranho. De repente, sentiram que este júnior tinha um senso de humor peculiar. Eu respeitarei todos os talentos que perderem para mim. Eu os concederei chifres. Wong Teng explicou seriamente. Os cantos de seus lábios se contraíram levemente. Mesmo com seus muitos anos de estudo, eles não conseguiram encontrar uma palavra para descrever a falta de vergonha de Wong Teng. A plateia abaixo ouviu suas palavras e olhou para os enormes inchaços na cabeça de Wei Hua. Em um instante, eles quase puderam ver a espessa aura negra jorrando do corpo de Wong Teng. Se você corta o coração desta pessoa, ele deve ser negro. Wong Teng olhou para todos com desprezo. MPB, já que vocês querem criar problemas para mim, devem estar preparados para minha atenção especial. Senhores, eu venci esta batalha, certo? Ele perguntou aos dois. Os dois trocaram olhares. Shen Su assentiu. Sim, vocês venceram. Isso é bom. Vou ter que incomodá-los para monitorá-lo para mim. Não o deixem fugir dos seus 100 créditos, disse Wong Teng. Não se preocupem. Já que o Clube de Artes Marciais interferiu neste assunto, ninguém poderá fugir do acordo. Yang Lin e Shen Su ficaram sem palavras. Este Wong Teng era um amante do dinheiro. Obrigado. Tenho treinamento militar à tarde, então vou descansar agora. Alguém pode mandar este irmão sênior Wei Hua para a enfermaria? Se ele tiver algum efeito colateral, eu terei pecado grave. Wong Teng cambaleou pela arena, enquanto falava. Todos. Já que vocês sabem que bater na cabeça terá repercussões, por que ainda assim fizeram isso? A multidão olhou novamente para os galos na cabeça de Wei Hua. Era doloroso só de pensar nisso. Wong Teng caminhou pela arena segurando sua cintura. Ele continuou murmurando. Oh, minha cintura. O sênior Wei Hua é muito poderoso. Ele é tão poderoso. Eu quase perdi.
Sua voz era alta, como se tivesse medo de que outras pessoas não pudessem ouvi-lo. Wong Teng, você quer ir para a enfermaria? Yang Lin não pôde deixar de perguntar ao ver seu estado. Não precisa disso. Vou ficar bem após um descanso. Ai, minha palma. Aquele ataque no final foi realmente poderoso. Eu quase não consegui lidar com isso. Wong Teng enfatizou o quão poderoso o Wei Hua era novamente e como ele quase perdeu. Todos olharam para suas costas enquanto ele se afastava. Seus olhares piscaram, e eles não puderam deixar de se sentir felizes. Comparando suas habilidades com as de Wei Hua, se eles desafiassem Wong Teng, eles tinham uma grande chance de vencer. Apenas algumas pessoas acharam estranho, mas não conseguiam descobrir o que estava errado. Por que Wong Teng estava enfatizando o quão forte o Wei Hua era? Ele estava simpatizando com ele? Capítulo 175. Juventude. Wong Teng retornou ao seu dormitório. Uma vez lá dentro, endireitou as costas e revelou um sorriso no canto dos lábios. Ele mostrou seu painel de atributos. Iluminação, Reino Espiritual, 16 centavos. Espírito, Reino Espiritual, 5,8, 100. Ele olhou primeiro para sua iluminação e espírito. Com base na proporção de 10 para 1, ele havia ganhado 1 ponto e 0,8 pontos. Seu talento de terra em estágio iniciante já havia mudado para talento de terra em estágio intermediário. Wong Teng sentiu seus arredores cuidadosamente. A força da terra ao seu redor parecia ainda mais íntima agora. Além disso, sua força da terra também havia aumentado em 12 pontos. Força da terra, 125.000 avos, 3 estrelas. Agora, a força da terra de Wong Teng havia alcançado 3 estrelas. Se ele quisesse atualizar para 4 estrelas, ele precisaria de 1.000 pontos. Havia tantos talentos na Academia Militar de Huangai, então sua habilidade aumentaria muito rapidamente se ele interagisse com todos com mais frequência. Wong Teng estava satisfeito com os resultados de hoje. Sentou-se de pernas cruzadas na cama e começou a cultivar. Quanto ao cubo de tofu na cama, ele não tocaria nele se não precisasse. Era muito difícil de dobrar. À tarde, o treinamento militar continuou. Wong Teng apreciou os olhares de todos os calouros. A notícia de sua derrota para um aluno do segundo ano já havia se espalhado entre os calouros. Muitos tinham inveja dele, mas havia pessoas que o respeitavam também. Os instrutores não estavam presentes, então todos conversavam entre si. Os alunos ao redor de Wong Teng não conseguiram evitar se inclinar em sua direção e o cobrir de perguntas. O Ping Liang era mais estranho. Ele usou sua garrafa de água como microfone e perguntou: Irmão Teng, deixe-me entrevistá-lo. Como você se sente em relação à derrota para um aluno do segundo ano? A sensação é, ele é muito fraco. Wong Teng agiu com arrogância. Lu Shu e seus amigos o olharam com desprezo. Eles o expuseram sem se importar com sua dignidade. Todos sabemos que vocês conseguiram derrotá-lo com muita dificuldade. Mas isso já é impressionante. Wong Teng não se importou. Ele riu e conversou alegremente com eles. No entanto, em seu coração, ele estava eufórico. Ele secretamente respeitava sua própria atuação. Tse, acho que posso ganhar um Oscar. O instrutor está aqui, alguém gritou. Os ruídos desapareceram imediatamente e todos se alinharam o mais rápido possível. Todos parecem muito livres. Dushi caminhou até a frente da classe 1 e disse com um sorriso. Eles estavam mortos. Como esperado, no segundo seguinte, o rosto de Dushi ficou frio. Já que vocês estão tão livres, corram 5 rodadas ao redor do estádio como aquecimento. Suas expressões ficaram amargas. Isso era apenas o começo, mas eles já tinham que correr 5 rodadas. Como eles deveriam sobreviver à tarde? Por que vocês estão gritando? Corram, Dushi disse friamente, sem piedade. Todos olharam para a expressão do instrutor e seus corações afundaram. Eles não ousaram barganhar com ele. Em vez disso, eles colocaram as pernas em ação e começaram a correr pelo campo. As outras turmas também estavam correndo. Em um instante, havia um bando de jovens de sangue quente correndo com toda a força no estádio. Jovens! 18 horas.
Todos os calouros arrastaram seus corpos exaustos de volta para o refeitório. Pareciam ter sofrido uma tortura desumana. Suas expressões estavam dormentes e eles andavam como zumbis. Ai, minha perna! O instrutor é tão cruel! Aguente firme. Você vai responder ao instrutor? Acho que tenho bolhas nos pés. Ouvi dizer que absorventes são muito úteis. Vamos comprar alguns para experimentar mais tarde. Eu também, eu também. Os calouros conversavam entre si quando de repente viram uma pessoa passando casualmente. Seus passos relaxados os fizeram querer vencê-lo. Wong Teng, suspiro, o físico de um guerreiro marcial é muito melhor que o nosso. Essa quantidade de treinamento não o afetou em nada. Ou Ping Liang e seus amigos estavam cheios de inveja. Irmão Teng, você está se divertindo muito. Estamos exaustos, mas você parece estar perfeitamente bem, disse Ou Ping Liang. Essa é a diferença entre discípulos marciais e guerreiros marciais. O treinamento dos instrutores é voltado para discípulos marciais. Não tem efeito sobre guerreiros marciais, disse Lu Shu, ajeitando os óculos. Mas, no fim das contas, o treinamento militar serve para aprimorar nossa disciplina. O cultivo é secundário. O verdadeiro cultivo começa depois do treinamento militar, disse Song Shuhang. Se você usar um método científico para o seu treinamento, o treinamento militar não significará nada para você, disse Bailey Qingfeng calmamente. Qingfeng, tem certeza de que seu método é útil? Acho que vi suas pernas tremendo agora mesmo, sussurrou Lu Shu de repente. Bailey Qingfeng, a vida já é difícil. Irmão, você não precisa revelar a verdade. Wong Teng riu e balançou a cabeça. O treinamento militar foi moleza para ele. Não foi nada difícil. Os poucos pegaram suas comidas e se reuniram ao redor de uma mesa. Então, começaram a enfiar a comida goela abaixo. Não eram os únicos a fazer isso. Os outros calouros comiam da mesma forma. Depois do treino da tarde, todos estavam cansados e com fome. O melhor método era comer com vontade para repor a energia gasta. Assim, teriam energia para continuar o treino no dia seguinte. Wong Teng estava comendo quando alguém se aproximou e sentou-se ao seu lado. A pessoa sorriu e disse: Wong Teng, deixe-me apresentar-me. Sou Zhou Kun, do 2º ano. Quando o treino militar terminar hoje à noite, vamos ter um duelo na arena. O que você acha? Wong Teng ficou atordoado. Engoliu a carne e assentiu. Ah, tudo bem. Você só precisa preparar seus créditos. O rosto de Zhou Kun se contraiu. Seu tom era tão irritante. Ele parecia que definitivamente perderia. No entanto, ele não disse muito e apenas assentiu. Sem problemas. Não vou atrapalhar sua refeição. Vou esperar por você na arena hoje à noite. Essa pessoa era direta. Após decidir o assunto, ele se levantou imediatamente e saiu. Lu Shu perguntou: este veterano parece mais difícil de lidar do que o Wei Hua à tarde. Irmão Teng, você está confiante? Farei o meu melhor. Wong Teng não sabia como responder. Ele não podia dizer a eles que foi capaz de derrotá-lo com um único movimento, certo? Mas, Lu Shu, como você pode dizer que este veterano é mais difícil de lidar? Perguntou Song Shuhang. Se ele não for mais difícil de lidar, ele virá dar créditos ao irmão Wang de graça? Lu Shu olhou para Song Shuhang surpreso. Ele parecia estar se perguntando por que ele fez uma pergunta tão estúpida. Wong Teng e Bailey Qingfeng também olharam para ele como se estivessem olhando para um idiota. Song Shuhang sentiu seu rosto ficar vermelho. Ele quase cobriu o rosto e saiu correndo. Lu Shu, você é cruel. Você morre, ou eu morro. Song Shuhang olhou furiosamente para Lu Shu. Depois que terminaram o almoço, os calouros se reuniram novamente. Ainda havia outras atividades e treinamentos à noite. No entanto, a intensidade não foi tão forte quanto o treinamento da tarde. Foi principalmente praticar suas marchas e treinar sua formação. Então, eles encontraram algumas sombras sob as árvores e cantaram a canção militar em voz alta com as luzes fracas da escola ao fundo. Assim que o treinamento militar terminou, todos se reuniram no estádio. O duelo entre Wong Teng e Zhou Kun também havia se espalhado de alguma forma. Embora todos estivessem cansados após um dia de treinamento, eles ainda estavam extremamente animados.
Quem vocês acham que vai ganhar este duelo? Acho que será o nosso veterano do segundo ano. A habilidade de Wong Teng é claramente vista após a batalha da tarde. O veterano deve estar confiante. É por isso que ele agiu. Sim, é um pouco difícil. No entanto, espero que Wong Teng possa vencer. Isso mesmo. Finalmente temos um calouro que pode lutar com o segundo ano. Se ele conseguir sobreviver a mais algumas batalhas, isso aumenta nossa honra. Capítulo 176. Quase perdi novamente. Os calouros presentes estavam mais animados do que o Wong Teng. Eles se importavam mais com o resultado do que com ele. Metade dos calouros até o apoiava. Essa cena deixou Wong Teng um pouco surpreso. Ele se aproximou e viu Yang Lin e Shen Su parados ao lado. Esses dois veteranos do clube de artes marciais estavam sorrindo para ele. Wong Teng, você se importa em nos deixar ser o juiz novamente? Shen Su sorriu e perguntou. Claro que não. Tenho que incomodá-lo novamente. Wong Teng ficou surpreso, mas ainda assentiu e respondeu. Os três conversaram por um tempo antes de Wong Teng subir na arena. Ele sorriu para Zhou Kun à sua frente. Zhou Kun disse, Wong Teng, você conseguiu convidar os dois veteranos do clube de artes marciais. Seu rosto é tão importante. Você acreditaria em mim se eu dissesse que eles vieram pessoalmente? Perguntou Wong Teng. Isso mostra o quão grande é o seu potencial. Zhou Kun ficou atordoado por um momento. Então, ele sorriu e continuou. Sinceramente, lamento tê-lo convidado para um desafio. Se eu tomar seu título militar, haverá rancor entre nós. Isso significa que terei um inimigo com grande potencial. Mas você ainda veio no final. Sim, desde que comecei a praticar artes marciais, alguém me disse que é preciso lutar constantemente no caminho das artes marciais. Se não o fizer, não conseguirá nada. Então não vamos perder tempo. Se você quer lutar, vamos lutar, disse Wong Teng calmamente. Zhou Kun ficou atordoado mais uma vez. Ele sorriu amargamente e disse, eu não esperava que você visse as coisas tão claramente. Vamos começar então. Enquanto falava, sua aura começou a mudar. Ele retraiu o sorriso em seu rosto. Ele parecia ter se transformado de um pequeno gato domesticado em um tigre feroz que atacava humanos. Ele era feroz, poderoso e sedento por sangue. Essa aura. Wong Teng olhou para o jovem que emanava uma aura assustadora. Seu olhar parou por um momento. Era alguém cujas mãos estavam manchadas de sangue. Era uma aura que só poderia aparecer em alguém que tivesse passado por muitas batalhas. Wong Teng estava muito familiarizado com essa aura. Zhou Kun abaixou o corpo e calçou um par de luvas de boxe. Ele assumiu sua postura, pronto para atacar a qualquer momento. Wong Teng procurou no bolso e também tirou um par de luvas de boxe. Ele as calçou. Todos pensaram que ele tiraria o tijolo de ouro, mas desta vez, ele tirou um par de luvas de boxe. No entanto, o que havia com seu bolso? Como ele conseguiu enfiar tantos itens grandes lá dentro? Isso não fazia sentido. Wong Teng não se importou com as reclamações silenciosas dos espectadores abaixo. Seu olhar ficou ligeiramente sério. Não importava o quão fraco seu oponente fosse, ele ainda o respeitava. Ele não lutaria com todas as suas forças, mas deveria pelo menos lhe dar uma luta de verdade. A batalha estava prestes a começar. Zhou Kun semicerrou os olhos ao ver Wong Teng sacando um par de luvas de boxe. Você também está usando os punhos? Interessante. Os dois grupos não falaram mais nada depois disso. A atmosfera ficou tensa em um instante, cansado os espectadores. As vozes abaixo desapareceram incontrolavelmente. No segundo seguinte, os dois se moveram. A velocidade aumentou exponencialmente e eles avançaram um em direção ao outro num piscar de olhos. Bang! Os dois punhos colidiram e a força explodiu na região central. A energia surgiu por toda parte e suas roupas voaram devido ao vento. Ninguém recuou, no entanto. Eles continuaram se atacando com os punhos. Ele é muito forte. A expressão de Zhou Kun era severa. Ele imediatamente teve um mau pressentimento. A habilidade de Wong Teng era maior do que o esperado. À tarde, ele havia observado a batalha de Wong Teng com o Wei Hua. Ele não deveria ser tão forte. Será que ele estava escondendo sua habilidade? Ei,
Não se distraia quando estiver lutando comigo. Wang Teng forçou Zhou Kun a recuar com um único soco, enquanto falava calmamente. Ele se certificou de usar apenas o mesmo poder de Zhou Kun. Ele até suprimiu sua experiência de batalha. Caso contrário, Zhou Kun teria sido derrotado em poucos movimentos. Mesmo que fosse esse o caso, quando Zhou Kun se distraísse, ele poderia quase instantaneamente encontrar uma brecha e derrotá-lo de uma vez. Mas, se fizesse isso, seu plano falharia. Ele não deveria parecer muito forte. Que dor de cabeça! Zhou Kun não disse nada. No entanto, ficou extremamente sério. Ele liberou toda a sua energia e ergueu o punho para Wang Teng. O som do vento soprando ressoou na arena. Cada punho era direcionado à carne, e os punhos iam e vinham. Os espectadores ficaram atordoados com esta batalha feroz. Eles são tão fortes. Os calouros olhavam para eles com a boca aberta. Alguns deles não estavam convencidos de Wang Teng antes. Eles acreditavam que poderiam alcançá-lo contanto que se tornassem guerreiros marciais, mas agora, tudo o que sentiam era depressão. Será que eles realmente conseguiriam alcançá-lo? Algumas pessoas começaram a se questionar. Bum! A batalha estava chegando ao fim. Zhou Kun ofegava pesadamente. Wang Teng, bem, ele também estava ofegante. Os dois se encararam. A batalha recomeçou e seus punhos se chocaram novamente. Wang Teng sentiu que estava quase na hora. Ele viu uma brecha e aproveitou a chance para aparecer atrás de Zhou Kun. Antes que o outro lado pudesse reagir, Wang Teng já havia tirado o tijolo do bolso e batido na cabeça de Zhou Kun. Deixe-me te dar alguns chifres também. Esta foi a frase que Zhou Kun ouviu antes de perder a consciência. Em um instante, a imagem de Wei Hua deitado na arena com galos por toda a cabeça passou por sua mente. Que P***Han, você não disse que usaria seu punho para falar? Por que você tirou seu tijolo secretamente de novo? Santi, eu ganhei de novo. Wang Teng fingiu estar extremamente cansado. Ele guardou o tijolo no bolso e pegou secretamente as bolhas de atributos que caíram ao seu lado. Espírito 12 Força da Madeira 16 Talento da Madeira de Estágio Intermediário 15 Os olhos de Wang Teng brilharam. Isso era bom. Talento da Madeira de Estágio Intermediário. Ele tinha 3 talentos dos 5 elementos: água, fogo e terra. Talento da Madeira era um dos talentos que lhe faltava. Ele não esperava ganhar um presente surpresa. No entanto, apenas atributos espirituais foram descartados. Não havia atributos de iluminação. Espírito, Reino Espiritual, 700 avos. Força da Madeira, 72.000 avos, 3 estrelas. Sua Força da Madeira também havia alcançado 3 estrelas. Estava caminhando para o nível de 4 estrelas. Os atributos descartados por cada desafiante não pareciam muito quando comparados aos 1000 pontos necessários para atualizar seu nível. Mas, um pouco faz um pickle. Foi só um pouco problemático. Além disso, seu maior ganho nesses duelos foram os talentos descartados pelos desafiantes estudantes. De fato, mirar suas cabeças foi a decisão certa. Enquanto Wang Teng pensava alegremente consigo mesmo, Shen Su e Yang Lin se aproximaram. Eles inspecionaram o ferimento de Zhou Kun e anunciaram que Wang Teng havia vencido. No entanto, quando viram o enorme galo na cabeça de Zhou Kun, ficaram sem palavras. Irmão mais novo Wang Teng, somos todos estudantes. Você pode não bater na cabeça deles da próxima vez? Disse Yang Lin incontrolavelmente. Wang Teng tossiu sem jeito. Se eu disser que não fiz de propósito, você vai acreditar em mim? Eu só bati porque estava no caminho. Besteira, por que eu vou acreditar em você? Yang Lin ficou furiosa. Mas, superficialmente, ela só conseguia dizer, impotente. Por favor, lembre-se de se controlar da próxima vez. Eu vou. Wang Teng concordou repetidamente. Ele sentiu que, se a rejeitasse, a irmã mais velha à sua frente poderia explodir de raiva. Ele se sentiu um pouco assustado só de pensar nisso. Ah, sim, Wang Teng, você me surpreende. Sua habilidade com a palma da mão não é ruim. Mas sua habilidade com o punho também é incrível, Shen Su o elogiou de lado. Você está falando muito bem de mim. Eu tive muita sorte, muita sorte. Wang Teng se mostrou humilde. Zhou Kun é muito forte.
Quase fui derrotado. Por algum motivo, todos acharam a frase um pouco familiar. À tarde, Wang Teng parecia ter dito o mesmo. Capítulo 177. Porra, não vou mais comer. Wang Teng venceu de novo. Isso mesmo. Foi por pouco, mas ele é muito forte. Ele merece ser o calouro número 1. Os calouros ficaram surpresos. Wang Teng havia derrotado 2 veteranos do segundo ano, então agora estava no centro das atenções. Irmão mais novo Wang Teng, você está interessado em se juntar ao nosso clube de artes marciais? Perguntou Shen Su ao Wang Teng na arena. Você quer que eu me junte ao clube de artes marciais? Wang Teng ficou um pouco chocado. Ele olhou para Shen Su com espanto. Isso mesmo. Por que você acha que nós dois viemos e atuamos como juízes? Queríamos testar sua habilidade e caráter, disse Yang Lin, parado ao lado. Eu pensei que o clube de artes marciais apareceria onde quer que houvesse uma batalha, disse Wang Teng. Yang Lin e Shen Su ficaram sem palavras. O que Wang Teng pensava que o clube de artes marciais era? A administração de um mercado que aparecia onde quer que houvesse uma disputa. Não, eles devem corrigir a percepção errada que esse jovem tinha em relação ao clube de artes marciais. Nosso clube de artes marciais é uma presença tão gloriosa. Como os outros podem menosprezá-lo? Mesmo que estejam apenas pensando, não está certo. Tosse, Shen Su tossiu sem jeito e disse: Wang Teng, você pode ter entendido mal. Nosso clube de artes marciais é o maior clube da escola. Os alunos do nosso clube são todos excelentes. Temos a responsabilidade de ajudar a escola a administrar a disciplina dos alunos. Wang Teng hesitou antes de perguntar: há alguma diferença? Shen Su e Yang Lin sentiram a cabeça doer, as veias da testa quase saltando. Yang Lin respirou fundo para acalmar suas emoções e disse: a responsabilidade do clube de artes marciais é manter a ordem nas batalhas e impedir a participação forçada ou atos injustos. No entanto, esta não é nossa única responsabilidade e poder. Nosso clube de artes marciais é o maior clube da Academia Militar de Huangai. Há muitas pessoas poderosas lá dentro. Muitos ex-alunos impressionantes da escola vieram do nosso clube de artes marciais. Nossa presença ajuda a manter as coisas sob controle. Wang Teng estava imerso em pensamentos profundos. Parecia que o clube de artes marciais não era apenas um clube comum. Ele começou finalmente a ter uma compreensão diferente do clube de artes marciais. Vendo que havia entendido, Shen Su sorriu e disse: nós dois somos responsáveis pela admissão de novatos este ano. Viemos procurá-lo primeiro. Se concordar, enviaremos suas informações ao presidente e aos vice-presidentes do clube. Eles tomarão a decisão final. No entanto, não deve haver problemas, disse Yang Lin. Se eu entrar para o clube de artes marciais, o que devo fazer? Quais benefícios terei? Wang Teng se perguntou. Seu trabalho será ajudar os professores a resolver disputas entre alunos ou supervisionar batalhas de artes marciais. Quanto aos benefícios, existem todos os tipos de benefícios. Cada aluno do clube de artes marciais pode obter 5 créditos escolares por mês. 5 créditos escolares equivalem a 50.000 MB fora do país. Se você os usar com moderação, podem satisfazer suas necessidades diárias de cultivo. Além disso, existem alguns benefícios ocultos. Há alguns guerreiros marciais de nível soldado de 4 estrelas no clube. Se você disser que é membro do clube de artes marciais, ninguém ousará intimidá-lo. Shen Su explicou todas as vantagens. Wang Teng estava quase tomando sua decisão. Poderia haver problemas depois que ele entrasse no clube de artes marciais, mas os prós superavam os contras. Eu vou entrar. Ele não hesitou mais e imediatamente deu sua resposta. Muito bem. Depois que eu terminar de examinar mais alguns calouros, enviarei todas as suas informações juntas. Acredito que o resultado sairá em breve. Shen Su sorriu e respondeu. Não é mais cedo. Voltem e descansem. Nós cuidaremos dos assuntos aqui. Yang Lin imediatamente ficou mais amigável quando Wang Teng concordou em entrar no clube de artes marciais. Tudo bem. Wang Teng assentiu e caminhou pela arena. Ele estava indo para o distrito dos dormitórios. Porra, o que ouvi agora mesmo? Wang Teng foi convidado pelo clube de artes marciais. Estou com tanta inveja.
Ouvi dizer que o clube de artes marciais é o clube número 1 na Academia Militar de Huangai. O tratamento do clube é bastante generoso. Eu também quero entrar. Esqueça. Alguém como você entrando para o clube de artes marciais? Você está falando sério? Os alunos ao redor deles ficaram em alvoroço ao ver Wang Teng saindo. Muitos calouros queriam entrar no clube de artes marciais, não importava o que custasse. Mas eles não conseguiam encontrar nenhuma maneira de entrar. Eles só podiam esperar que o clube de artes marciais os procurasse e os testasse. Se passassem, seriam convidados para o clube. Mas, olhe para Wang Teng. Ele havia entrado na universidade recentemente, mas o clube de artes marciais já o havia observado pessoalmente e o convidado. Comparações deixavam as pessoas furiosas. Wang Teng e Ou Pingliang voltaram para o dormitório. Ao longo do caminho, Ou Pingliang e seus amigos não paravam de conversar. Irmão Teng, você derrotou outro veterano do segundo ano e até entrou para o clube de artes marciais. As coisas boas vêm em pares. Você tem que nos pagar, nos pagar. Isso mesmo, isso mesmo. Desta vez, você tem que nos pagar, disse Song Shuhang. Você não só tem que nos pagar, mas tem que nos pagar no segundo andar do refeitório, concordou Bailey King Feng. Porra, você é tão cruel. Mas eu gosto disso. Lu Shu empurrou os óculos, uma luz branca brilhando no espelho devido ao reflexo. Era difícil olhá-lo nos olhos. Chega, acabei de ganhar 200 créditos escolares e você já quer se aproveitar de mim. Wang Teng ficou sem palavras. Eles gritaram animadamente. Haha, aproveitem os ricos. Tirem tudo. Wang Teng retornou ao seu dormitório e foi direto para a cama. Sentou-se de pernas cruzadas e começou a cultivar. Ele tinha acabado de receber um talento de madeira de estágio intermediário hoje, então queria ver os efeitos. Ele fechou os olhos e sentiu cuidadosamente a força da madeira ao seu redor. Partículas verdes imediatamente surgiram em sua direção. Essas partículas eram cheias de vitalidade e extremamente energéticas. As plantas no quarto também foram afetadas por essas partículas e ficaram frescas e verdes. Novos brotos foram até formados. Foi incrível. O efeito não é ruim. Infelizmente, eu não tenho escrituras de madeira, então a taxa de absorção é muito baixa. Wang Teng abriu os olhos e balançou a cabeça. Ele teve um pensamento repentino. A força da madeira em seu corpo fluiu e se concentrou em sua palma, lentamente se transformando em uma bola verde. Então, ele se aproximou da planta. O broto que acabara de sair estava crescendo furiosamente. Logo, ele se transformou em um novo galho. Essa força da madeira tem outros usos. Se eu puder combinar isso com alguma escritura especial, posso aumentar a velocidade de produção de ervas espirituais em vez de apenas plantas normais. Wang Teng pensou consigo mesmo. Veja bem, o preço das ervas espirituais era bastante alto, especialmente para algumas ervas espirituais raras. Elas eram difíceis de encontrar. Alguns das espirituais com efeitos especiais exigiam todos os tipos de ervas espirituais preciosas como ingredientes. Esses das espirituais eram raros porque era difícil encontrar as ervas espirituais necessárias para fazê-los. Se ele pudesse acelerar o crescimento dessas ervas espirituais, hehe. Os cantos dos lábios de Wang Teng se ergueram incontrolavelmente só de pensar nisso. Era tudo dinheiro. No dia seguinte, à tarde, após o treinamento militar, Wang Teng levou Ou Pingliang e seus amigos para o segundo andar do refeitório. Ele era um homem de verdade. Era apenas um deleite. Do que ele tinha medo? No entanto, quando Wang Teng viu o cardápio, quase caiu no chão. O que era isso? Roubo? Almôndegas de porco assadas em molho marrom, 2 créditos camarões assados, 3 créditos costelas de porco assadas, 3 pontos carne de porco desfiada com molho de alho, 2 créditos. Cada uma custou alguns créditos. Se você convertesse o valor, cada prato custaria alguns milhares. PA, não vou comer mais. Capítulo 178. Wang Teng venceu de novo. Os pratos do segundo andar eram muito caros. Wang Teng queria ir embora imediatamente, mas Ou Pingliang e seus amigos o encaravam com olhares de cachorrinho. Suspiro, seu coração era muito mole. Já que somos colegas de classe, claro, vamos comer.
Esta será a primeira e última vez. No futuro, não os pagarei mais, mesmo que me espanquem até a morte. O Ping Liang e seus amigos sabiam dos seus limites, então pediram de 3 a 4 pratos e um balde de arroz cozido no vapor. O balde de arroz cozido no vapor era feito com arroz espiritual. Se consumido todos os dias, beneficiaria muito o cultivo de um guerreiro marcial. Mesmo assim, esta refeição custou a Wong Teng 10 créditos escolares. Custava 100.000 RM lá fora. Após algum tempo, os mestres-chefes da força no refeitório prepararam os pratos e os serviram aos alunos. Wong Teng olhou para O Ping Liang e seus amigos enquanto devoravam a comida. A borda de seus lábios se contraiu. Então, ele se juntou apressadamente à gangue deles. Sou eu quem está pagando hoje. Cada garfada que eu como vale a pena para mim. Assim, em um canto do refeitório do segundo andar, uma cena chocante se desenrolou. Havia muitos veteranos no segundo andar. Quando viram suas ações, lançaram olhares de desdém. Que vergonha, que vergonha! Deviam ser calouros que nunca tinham visto o mundo. Nos dias seguintes, Wang Teng passou por treinamento militar e derramou seu suor e juventude. Ao mesmo tempo, ele teve que lidar com os desafiantes que vinham procurá-lo ocasionalmente. Embora Wang Teng tivesse derrotado 2 veteranos do segundo ano, ainda havia muitas pessoas talentosas escondidas na escola. Muitas delas acreditavam ser mais poderosas que o Wei Hua e Zhou Kun. Eles achavam que tinham compreendido a habilidade de Wang Teng, então estavam todos muito confiantes no início. No final, perceberam que seus sonhos eram apenas castelos no céu. A realidade era cruel. Era tudo falso. Wang Teng renovou a percepção de todos sobre sua habilidade repetidamente. Ele aceitou todos os desafios. Ele sempre venceu por um triz. Na 10ª noite de seu treinamento militar, Wang Teng derrotou outro veterano do segundo ano e deixou um legado de chifres. Wang Teng venceu novamente. Os calouros ficaram entorpecidos. Ele havia vencido tantas vezes que se tornou algo muito natural. Algumas pessoas deram a Wang Teng um apelido, Wang Formidável. Claro, isso era mais uma piada. No entanto, esse apelido deixou muitas pessoas infelizes. Formidável tinha um significado importante para os guerreiros marciais. Até agora, ninguém ousava se dizer formidável. Mesmo os guerreiros marciais de nível geral não ousavam fazê-lo. Wang Teng era apenas um guerreiro marcial de nível soldado de uma estrela. De onde ele tirou a cara para dizer isso? Felizmente, as pessoas realmente poderosas não encontrariam Wang Teng apenas devido a uma piada. Além disso, esse não era o único apelido que Wang Teng tinha. Ele tinha outros apelidos, como Wang, o tijolo de chifres, Wang, o coração negro, etc. Quando esses apelidos se espalharam, por mais infelizes que estivessem, não conseguiam incomodar Wang Teng devido a seu apelido, Wang Formidável. Por outro lado, Wang Teng estava encantado com seu apelido, Wang Formidável. Ele sentiu que esse apelido era muito apropriado para ele. Wang Formidável. Nada mal, nada mal. Um dia, serei formidável. Claro, após tantas vitórias apertadas, todos finalmente perceberam que algo estava errado. Este Wang Teng era um lobo em pele de cordeiro. Um calouro que derrotou quase todos os alunos do segundo ano. Se ele não fosse um lobo em pele de cordeiro, quem acreditaria? Wei Hua e Zhou Kun, os dois que desafiaram Wang Teng, não conseguiram conter o riso amargo. Este sujeito era tão intrigante. Seu coração era tão negro que ele nem parecia um calouro. Nesse momento, Wang Teng levou a mão ao peito e olhou para o jovem deitado ao lado de seus pés, com o rosto pálido. Ele murmurou para si: este veterano é tão forte. Ei, pare de fingir. Todo mundo sabe que você está fingindo. É inútil continuar agindo. Yang Lin e Shen Su ficaram sem palavras. A expressão de Wang Teng era irritante. Eles queriam muito bater nele. Por que você não acredita em mim? Eu tentei o meu melhor e quase fui derrotado. Wang Teng fingiu estar ferido. Besteira, vamos embora. Não quero mais ver esse sujeito. Yang Lin puxou Shen Su e escapou da cena às pressas. Suspiro, pessoas excepcionais sempre são mal interpretadas. Minha vida é tão solitária. Wang Teng caminhou até a lateral da arena e lamentou baixinho.
As pessoas abaixo. Sem vergonha. Eles nunca tinham visto alguém tão sem vergonha quanto ele. Todos sabiam que ele estava fingindo, mas quando Wang Teng aparecia meio morto após cada batalha, eles mais uma vez começaram a ficar confusos. O que era verdade e o que era mentira? As pessoas começaram a se perguntar se esse era realmente o seu objetivo. Consequentemente, as pessoas começaram a ficar com medo dele. Elas não estavam confiantes, então não ousavam desafiá-lo facilmente. Wang Teng teve paz por 3 dias. Quando ele pensou que ninguém mais o desafiaria, um nome surpreendente apareceu em sua visão. No entanto, esse nome era esperado. Carta de desafio, Zhu Tai. Era uma carta de desafio de Zhu Tai. Wang Teng ouviu falar do nome de Zhu Tai no momento em que entrou na universidade. O quarto número 1 em que ele estava hospedado costumava ser o dormitório de Zhu Tai. Wang Teng havia assumido sua posição, então havia um rancor entre eles. A princípio, ele pensou que Zhu Tai seria o primeiro a desafiá-lo. Ele não esperava que ele se mantivesse discreto até agora. Amanhã ao meio-dia? Wang Teng murmurou para si. Zhu Tai saiu agora porque sente que tem 100% de confiança? 100% de confiança? Haha! A risada sinistra ecoou na sala número 1 da terceira sessão. Wang Teng havia derrotado mais de 10 desafiantes nos últimos dias. Muitos deles eram alunos ilustres do segundo ano. Naturalmente, o talento deles não era fraco, então ele ganhou inúmeras bolhas de atributos deles. Seus 5 elementos da força aumentaram. A habilidade de Wang Teng caminhava firmemente na direção de um guerreiro marcial de nível soldado de 4 estrelas. Além disso, seus atributos espírito e iluminação aumentaram bastante. Iluminação, reino espiritual, 28 centavos. Espírito, reino espiritual, 17 centavos. Wang Teng não pôde deixar de sentir que todos esses desafiantes eram boas pessoas. Eles lhe deram todos os tipos de bolhas de atributos, fazendo o mínimo que podiam para ajudar. Se for possível, por favor, deixe mais desafiantes virem. Ao mesmo tempo, alguns alunos do segundo ano estavam reunidos na sala número 2 da terceira sessão. A tela da televisão à sua frente exibia as batalhas de Wang Teng nos últimos dias. Alguém havia gravado Wang e a Batalha de Teng, então esses alunos estavam estudando-os agora. Quando terminaram de assistir a todos os vídeos, suas expressões ficaram sérias e eles permaneceram em silêncio. Após algum tempo, um jovem de olhos semicerrados disse de repente: de fato, ele tem alguma habilidade. Não é de se admirar que ele seja capaz de derrotar tantos alunos do segundo ano como você. Zhu Tai, não faça comentários tão sarcásticos. Esse sujeito é um pouco estranho. Sua habilidade definitivamente não é como aquele afirmava. Os outros alunos tinham expressões feias enquanto diziam: MPB, não importa o quão poderoso ele seja, ele é definitivamente um guerreiro marcial de nível soldado de 1 estrela. Eu posso derrotá-lo. Um sorriso surgiu no canto dos lábios de Zhu Tai. Você está realmente confiante? Se perder, nenhum dos alunos do segundo ano será capaz de derrotá-lo. Nesse momento, ficaremos muito envergonhados, disse um jovem. Espere para ver. Zhu Tai não disse muito. Sua expressão era composta e ele estava extremamente confiante. Capítulo 179. Terminar o segundo ano? Quem era Zhu Tai? Zhu Tai era famoso entre os alunos do segundo ano. No ano passado, quando entrou na universidade como calouro, ele progrediu de discípulo marcial para guerreiro marcial em um curto período de 3 meses. Ele se tornou o calouro número 1 no ano passado em um único salto. Depois disso, muitas pessoas seguiram seu exemplo. Naturalmente, eles não estavam dispostos a ficar abaixo dele. O que aconteceria se eles não estivessem convencidos? Lutar. Os desafios vieram um após o outro. No entanto, Zhu Tai permaneceu invicto. Sua situação era um pouco semelhante à de Wang Teng. Durante todo o primeiro ano, Zhu Tai permaneceu no topo de sua turma. Ele era o líder dos alunos do segundo ano deste ano. Se nenhum acidente acontecesse, ele provavelmente manteria sua posição no terceiro e quarto anos, até se formar. Naquela época, Zhu Tai seria inegavelmente o número 1 de sua turma.
Se ele se formasse com essa identidade na Academia Militar de Huangai e entrasse no campo de batalha ou ocupasse uma posição importante em departamentos importantes, seu futuro seria ilimitado. Portanto, ele não permitiria que erros acontecessem durante esse período crucial. No entanto, ninguém esperava que o azarão definitivo, Wang Teng, aparecesse entre essa turma de calouros. Primeiro, ele o expulsou da sala 1 da terceira sessão no primeiro dia de aula. Isso já lhe dava uma sensação de urgência. Ele sentia que ia perder sua posição. Então, Wang Teng derrotou mais de 10 alunos do segundo ano. Havia muitos alunos excepcionais entre eles. Embora essas pessoas também tenham sido derrotadas por ele, os tempos haviam mudado. Wang Teng era apenas um aluno do primeiro ano, mas conseguiu alcançar algo que havia completado apenas meio ano após entrar na universidade. Essa comparação fez seu valor despencar. Até mesmo um calouro era mais forte do que ele. Como ele poderia permanecer o número 1 de sua turma? Ele sentia que, no coração de seus instrutores e presidente, Wang Teng tinha uma posição mais alta do que a dele. No entanto, Zhu Tai não admitiria a derrota tão facilmente. Ele queria provar a todos que era capaz de suprimir Wang Teng, o número 1 dos calouros. A colisão entre o número 1 dos calouros e o número 1 do segundo ano. A notícia se espalhou como fogo. O entusiasmo estava aumentando a um nível recorde. No refeitório, ao longo dos caminhos, todos estavam falando sobre esse assunto. Ele varreu toda a escola como um tornado. No clube de artes marciais. O clube de artes marciais ocupou um prédio inteiro. Havia muitas instalações dentro, como campos de treinamento, áreas de escritório, áreas de descanso e muitas outras. Tudo ali pertencia ao clube de artes marciais. Havia 5 andares no prédio. Neste momento, em uma sala de reuniões no andar mais alto, algumas figuras jovens estavam reunidas. Velho Zhuang, por que você nos reuniu quando não havia nada? Perguntou um jovem de aparência rude casualmente. Isso mesmo. Se você está livre, por que não vai e completa algumas missões? Outra jovem bonita com um toque de maldade em seu olhar abriu a boca. Um jovem de aparência refinada, usando óculos, tentou acalmar os ânimos. Tudo bem, vocês dois, parem de falar. Já que o velho Zhuang nos chamou, ele deve ter algo para discutir. Tissé, aquele sujeito gosta de seguir o velho Zhuang e bajulá-lo. O rude Sheng Yu fez beicinho de desdém. PDT, as pessoas na sala tentaram ao máximo conter o riso. No entanto, algumas falharam em suas tentativas e caíram na gargalhada. O jovem de óculos, Fen Bowen, franziu a testa instantaneamente. Sua expressão era feia. Embora soubesse que Sheng Yu era um gangster e tinha uma boca grande, chamas de raiva ainda queimavam em seu coração ao ouvir suas palavras. Aquele bastardo era tão irritante. O jovem sentado no assento do anfitrião descansava com os olhos fechados. Ele abriu os olhos lentamente e olhou para Sheng Yu calmamente. Sheng Yu encolheu o pescoço incontrolavelmente. Sheng Yu, se você não calar a boca, vou arrastá-lo para a sala de combate para uma boa sessão de treinamento. Hehe, acho que Sheng Yu esqueceu as lições passadas. Ele quer apanhar de novo, todos provocaram. Droga, você é quem quer apanhar. Sua família inteira está pedindo por uma surra. Sheng Yu explodiu imediatamente de raiva ao ouvir isso. No entanto, no segundo seguinte, ele olhou para Zhuang e riu com culpa e coçou a cabeça. Velho Zhuang, estou apenas brincando para animar a atmosfera. Não farei isso de novo. Você não tem nada a dizer, já que nos chamou hoje? Vá em frente, vá em frente. Sheng Yu, você não está inflexível? Por que está com medo agora? A senhora que falou antes não se esqueceu de cutucá-lo com o dedo. Besteira, estou apenas seguindo meu coração. Você não sabe o que significa seguir seu coração? Sheng Yu começou a falar bobagem sem corar. Coffee. Quando percebeu que as pessoas abaixo ainda estavam brigando, Zhuang tossiu. Ei, velho Zhuang, você está tossindo. Seu corpo está um pouco fraco. Por que você não treina seu físico comigo? Você pode ter um corpo cheio de músculos como o meu. Sheng Yu fez uma pose de fisiculturista e ergueu as sobrancelhas para Zhuang rir. Nojento, isso era muito nojento. Todos sentiram os cabelos em pé quando viram a expressão de Sheng Yu.
Se pudessem, queriam empurrar aquele rosto nojento no chão e esfregá-lo. Sheng Wu, quando a reunião terminar, fique para trás. Parece que não te eduquei por muito tempo. Como ousa subir em cima de mim? Zhuang He disse indiferentemente. No momento em que Sheng Wu terminou de falar, ele se arrependeu. Ele não conseguia controlar a boca. Quando ouviu Zhuang He pedindo para ele ficar para trás, seu coração caiu. Ele sentiu arrepios no corpo e suas pálpebras não paravam de pular. Ele deu um tapa na boca e disse apressadamente: Não. Chefe Zhuang, irmão Zhuang, vocês conhecem minha boca grande. Não consigo me controlar. Por favor, sejam benevolentes e me perdoem. MPB. Zhuang He respondeu com um bufo. Então, ele ignorou o sujeito grosseiro e olhou ao redor da sala. Desta vez, chamei vocês para darem uma olhada na lista de recrutamento de calouros feita por Shen Su e Yang Lin. Tomaremos uma decisão juntos. Ele apontou para Shen Su e Yang Lin com o queixo. Shen Su distribuiu as versões fotocopiadas da lista de nomes para todos. Todos ficaram em silêncio. Eles começaram a olhar a lista juntos. Zhuang He não estava com pressa. Ele sentou-se em seu assento em silêncio e colocou o cotovelo na maçaneta. Ele apoiou o queixo nas costas da mão e esperou preguiçosamente que as pessoas terminassem de ler. Cerca de 10 minutos depois, todos colocaram a lista de nomes um após o outro. Esses calouros são todos muito talentosos. Feng Bowen foi o primeiro a falar. Shen Su disse: São todos alunos com bom potencial. Alguns deles continuam um pouco incertos, então precisamos examiná-los novamente. Há muitos fatores a serem considerados para o recrutamento do clube de artes marciais. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Vocês dois fizeram um bom trabalho, Zhuang He assentiu e disse. No entanto, o melhor aluno do grupo de calouros é realmente tão impressionante? Sheng Wu apontou para a primeira página da lista. Eram as informações de Wang Teng. Ele já derrotou 16 alunos do segundo ano. Em breve, ele desafiará o aluno número 1 do segundo ano, Zhu Tai. Eu sinto que ele é forte o suficiente para entrar em nosso clube de artes marciais. Não há razão para rejeitarmos os calouros com maior potencial, certo? Yang Lin perguntou. Veja como você está agitado. Eu não disse que não o quero. Esta é a primeira vez que vejo um calouro tão feroz, então estou um pouco curioso. Sheng Wu deu de ombros. Xia Qiu, a bela moça com um olhar cruel, disse. Ouvi falar desse calouro recentemente e também estou um pouco curiosa. Ele não vai lutar com Zhu Tai? Vamos dar uma olhada, sim? Me inclua. Sheng Wu sorriu. Queremos dar uma olhada também. Ele é apenas um calouro. O que há para ver? Por que não vamos lá e fazemos missões? Aquele Zhu Tai está procurando problemas do nada. Por que ele está desafiando um calouro? Ele não está rebaixando sua posição? Não importa quem vença, ele será o único a passar vergonha. Isso não é verdade. Quase todos os alunos excepcionais do segundo ano foram derrotados. Se Zhu Tai não agir, os outros podem pensar que ele tem medo de Wang Teng. Isso prejudicará ainda mais sua reputação. No geral, o segundo ano não resistiu à tentação do título militar. Foi assim que as coisas chegaram a esse ponto. No final, eles simplesmente não conseguiram resolver o assunto e encerrá-lo adequadamente, disse Xia Qiu com desprezo. Se eu fosse um guerreiro marcial de nível soldado de 1 estrela, também não conseguiria me controlar. Eu o teria desafiado também, disse Sheng Wu. O presidente cavou um poço sem fundo para o segundo ano. MPB, o presidente provavelmente também não esperava que as coisas terminassem nesse estado. Ao mesmo tempo, na sala do reitor, uma discussão semelhante estava em andamento. Tong Hu, Su Jing e os outros 3 diretores, bem como os instrutores do primeiro ano, estavam todos reunidos ali. Todos expressaram seu espanto com o desempenho de Wang Teng. Nunca tinham visto um calouro tão excepcional, capaz de derrotar os alunos do segundo ano até que eles não pudessem mais retaliar. Zhu Tai é o melhor aluno do segundo ano da nossa faculdade de combate. No ano passado, ele estava muito à frente da sua turma. A aparição de Wang Teng é uma grande ameaça para ele, disse um dos instrutores da faculdade de combate. Fiquem contentes. Wang Teng também pertence à sua faculdade de combate.
Vocês devem estar secretamente felizes por um calouro com tanto potencial ter entrado para sua faculdade de combate, disse um instrutor da faculdade de comando com inveja. O instrutor da faculdade de combate suspirou. É por isso que acho uma pena. Quando dois tigres lutam, um certamente perde. Se Zhu Tai perder, o golpe para ele pode ser maior, disse um instrutor da faculdade de Dan. Eu acho que não. Sinto que é aqui que a sequência de vitórias de Wang Teng terminará. Ele não pode derrotar Zhu Tai, interrompeu um instrutor da faculdade de ferraria. Pode não ser o caso, interrompeu de repente o chefe da faculdade de combate, Tong Hu. Um olhar malicioso brilhou em seus olhos e um sorriso surgiu no canto de seus lábios. Ele parecia muito interessado em Wang Teng. Este Wang Teng esconde sua habilidade muito bem. Ele até enganou o presidente. O chefe do corpo docente de comando, Su Jing, riu. Então, ele balançou a cabeça em pena. Não se incomode comigo. Alguém com um potencial tão bom deveria vir para o meu corpo docente de comando. Veja quantas pessoas ele enganou. Isso mostra que ele é cheio de inteligência e sabedoria. Ele é realmente compatível com o meu corpo docente de comando. Então, ele não pôde deixar de suspirar. A amargura em seu rosto mostrava o quanto ele se arrependia de perder um talento. O que você quer dizer com cheio de inteligência e sabedoria? Você quer dizer com maquinações? Os outros 4 chefes imediatamente zombaram. Hahaha, eu gosto cada vez mais desse sujeito. Pessoas boas têm vidas curtas, mas pessoas más vivem muito mais. Quanto mais você vive, mais longe você pode ir e mais forte você pode se tornar. Ele definitivamente pertence ao meu corpo docente de batalha. Tong Hu riu alto. Seu riso era ensurdecedor, e ele parecia muito orgulhoso. No dia seguinte, depois das 9 horas, os calouros tinham acabado de terminar uma rodada de treinamento e estavam descansando no estádio. Havia um grupo de estudantes reunidos em volta de Wang Teng, conversando sem parar. Irmão Teng, você está confiante para sua batalha da tarde? Ou Ping Liang não pôde deixar de perguntar. Não se trata de ter confiança ou não. Eu derrotei a maioria do segundo ano. Se eu não derrotar a última esperança deles, eles não me deixarão ir, disse Wang Teng, orgulhoso. Você tem razão. Ou Ping Liang percebeu que não sabia como responder. Muitas pessoas dizem que Zhu Tai é muito forte. Desde que se tornou um guerreiro marcial, ele nunca sofreu nenhuma derrota. Irmão Teng, pode ser uma batalha difícil para você, disse Lu Shu. Só vou descobrir isso após lutar com ele. Não adianta pensar nisso agora. Atravessaremos a ponte quando chegarmos lá. Wang Teng deitou-se na grama e olhou para o céu. Ele estava um pouco desamparado. Ele sentia que, desde que entrara na academia militar de Huangai, sempre fora enganado. Era frustrante só de pensar nisso. Será que eles realmente acham que eu sou fraco? Não me importa se você é o presidente ou não. Se me provocar, vou virar a mesa que você preparou. Wang Teng pensou furiosamente. Tudo isso estava acontecendo porque o presidente Peng Yuanshan havia cavado um buraco para ele. Ele não sabia qual era a intenção do presidente, mas estava muito infeliz. O tempo passou. Logo, era meio-dia. O estádio estava lotado de pessoas. Desta vez, ainda mais espectadores haviam chegado. Zhu Tai era um cara famoso e muitas pessoas tinham grandes expectativas nele. Quanto a Wang Teng, ele era um jovem promissor e também era surpreendente. A batalha entre os dois atrairia certamente a atenção de todos. Não eram apenas os alunos do segundo ano. Muitos veteranos do terceiro e quarto ano estavam aqui. Sheng Wu, Xia Qiu e muitas pessoas do clube de artes marciais vieram ao estádio. Eles ocupavam um canto da arquibancada. De cima, conseguiam ver claramente a situação na arena. Alguns instrutores também estavam interessados na batalha. Estavam no estádio. É o Sr. Liu, da Faculdade de Combate. Ele veio. Aquele é o Sr. Shen, da Faculdade de Comando, e o Sr. Lin, da Faculdade de Ferraria. Aquele é o instrutor de Zhu Tai? Qual deles? Qual deles? Aquele, de branco, que parece ter uns 40 anos. Acho que é o instrutor de Zhu Tai. Ouvi dizer que ele se esforçou muito para preparar Zhu Tai desde o primeiro ano. Ele tratou Zhu Tai como a maior glória de sua carreira como instrutor.
Enquanto conversavam, viraram-se para olhar o instrutor de meia-idade que se aproximava, vindo de fora da multidão. Havia outros 3 instrutores atrás dele. Pareciam estar ali para criar problemas. Por que o instrutor de Zultai está aqui? Perguntou um dos instrutores do primeiro ano na arquibancada, franzindo a testa. Parece que ele se importa muito com esta batalha. Mesmo assim, como instrutor, é inapropriado que ele interfira na batalha entre os alunos. Já que ele já está aqui, não adianta mais falar sobre isso. Zultai já chegou. Por que Wang Teng não está aqui? Vozes impacientes ecoavam na multidão. Talvez ele esteja com medo? Bobagem. Se você não sabe o que dizer, então não fale. Wang Teng derrotou quase todos os seus alunos do segundo ano. Por que ele ficaria com medo? Os calouros agora são todos tão arrogantes? Devo te ensinar o que é respeito. Você acha que pode pisar em mim só porque tem Wang Teng? Um aluno do segundo ano franziu a testa com raiva. Ele olhou para o calouro que acabara de falar. Por que não posso dizer? Se você é tão poderoso, vá procurar o Wang Teng. Por que você está mirando em discípulos marciais como nós? O calouro se sentiu um pouco culpado, mas ainda assim ergueu o peito e deu um passo à frente. Mesmo que perdesse, ele não deveria perder a dignidade. Quem tinha medo de quem? Capítulo 180. Batalha de vitória e derrota, de vida e morte. O grupo principal ainda não havia chegado, mas os alunos do primeiro e do segundo ano já estavam discutindo. Adagas foram sacadas e uma briga parecia iminente. Todos os quietos. Vocês não sabem o que é disciplina. Os instrutores ao lado não aguentaram mais e os repreenderam. Os alunos dos dois lados perderam o fôlego imediatamente. Os alunos do segundo ano encararam os calouros e se viraram para ir embora. MPB, por que eles são tão arrogantes? Vamos ver se vocês ainda conseguem ser tão arrogantes quando Zultai perder mais tarde, murmuraram os alunos novatos baixinho. Eles não estavam dispostos a recuar. Olha, Wang Teng está aqui. De repente, alguém gritou. Todos se viraram e viram Wang Teng caminhando de longe. Ele não parecia estar com pressa. Na verdade, os outros estavam mais ansiosos por ele. Por que você está tão atrasada? Nossa Zultai esperou por vocês por muito tempo, disseram algumas alunas do segundo ano, irritadas. É isso mesmo. Vocês não têm noção nenhuma de tempo, reclamou outra aluna do segundo ano. Zultai era, na verdade, bastante popular. Wang Teng ficou um pouco perplexo. Não é meio-dia? Ele olhou para as horas em seu relógio de pulso e disse: ainda falta 1 minuto para o meio-dia. Cheguei cedo, sabia? Vocês. As alunas não sabiam o que dizer. Irmãs mais velhas, por favor, não me bloqueiem o caminho. Seu ídolo, Zultai, continua me esperando, disse Wang Teng. As alunas do segundo ano ficaram constrangidas quando seus pensamentos foram percebidos por Wang Teng. Elas se viraram para olhar a expressão de Zultai. Como esperado, o viram franzindo a testa. Ele parecia um pouco infeliz, então elas rapidamente abriram caminho. Wang Teng aproveitou a oportunidade e abriu caminho entre as alunas. Ninguém mais o impediu, então ele chegou à arena sem nenhum soluço. Todos estavam olhando para ele e a atmosfera estava tensa. Wang Teng caminhou até a arena e examinou o local. Ele viu Shen Su e Yang Lin parados na borda da arena. Eles acenaram para Wang Teng. Shen Su olhou para Zultai e disse: Wang Teng, a batalha de hoje é diferente do passado. Uma carta de desafio significa uma luta de vida ou morte. Portanto, tenho que lhe fazer uma pergunta. Você está disposto a participar desta batalha? Zultai já atingiu o auge do nível de soldado de uma estrela, e seu poder de batalha não é nada desprezível. Ele é mais poderoso do que os desafiantes que você enfrentou antes. Você precisa considerar isso com cuidado. Como calouro, você tem o direito de rejeitar a batalha. Se você decidir desistir agora, ninguém irá impedi-lo. Uma luta de vida ou morte. Wang Teng não pôde deixar de levantar a cabeça para olhar para Zultai. Sua expressão era calma. Ele não parecia estar levando a batalha a sério. Wang Teng concordou com esta batalha. Meu aluno não forçaria ninguém. Quem falou foi o instrutor de Zultai. Shen Su franziu a testa. Ele olhou para o instrutor.
de meia idade abaixo da arena, bem como para os instrutores atrás dele. Isso parecia um pouco complicado. Sério, por que os instrutores estão interferindo nos duelos entre os alunos? Shen Su se perguntou. Ele sentiu a cabeça doer. O instrutor Shen não ameaçou ninguém, mas como ele havia aberto a boca, significava que estava do lado de Zhu Tai. Isso implicava algo um pouco diferente. Wang Teng olhou para o instrutor inconscientemente, sem nenhuma expressão no rosto. Enquanto Shen Su estava em um dilema, uma voz calma veio da arquibancada. Instrutor Shen, você está interferindo no trabalho do nosso clube de artes marciais? Ao ouvir a voz, o ambiente ficou em silêncio. O instrutor de Zhu Tai se virou e viu Zhuang He sentado na arquibancada com um sorriso gentil no rosto. Suas pernas estavam cruzadas à sua frente. O instrutor também viu Sheng Wu e os outros ao seu lado. A visão o fez franzir a testa incontrolavelmente. Zhuang He, você está realmente mandando. Um instrutor atrás do instrutor Shen zombou. Ele parecia um pouco insatisfeito. Eu não tenho coragem de mandar em você. Mas, esta é a regra. Se você achar que é inapropriado, pode falar com a escola ou com os chefes que deixaram o clube de artes marciais. Acho que eles vão te dar uma resposta satisfatória, respondeu Zhuang He com indiferença. Como o clube mais importante da Academia Militar de Huangai, muitos alunos excepcionais já haviam participado do clube de artes marciais. Depois que esses alunos se formaram, a maioria deles alcançou conquistas surpreendentes. Muitos deles eram agora verdadeiros chefes no mundo. Pode-se dizer que o clube de artes marciais era uma comunidade baseada em interesses. Agia como um elo vital que unia os chefes das diferentes indústrias. Quando havia necessidade, todos estavam do mesmo lado, então eles naturalmente ofereciam ajuda sem sair dos limites. Eles não podiam deixar ninguém quebrar as regras do clube de artes marciais. Uma vez que isso acontecesse, o clube de artes marciais seria apenas um título vazio. Os instrutores também sabiam disso. Falar com aqueles chefes? Eles estavam querendo uma surra? Zhuang He sorriu. Ele não os forçou e, em vez disso, olhou para Wang Teng na arena. Ele disse, Wang Teng, você já pensou nisso? Não se preocupe, ninguém ousa forçá-lo. Obrigado, veterano. Wang Teng sabia que eles tinham boas intenções, então assentiu para expressar sua gratidão. Se não ousarem, vão embora. Não desperdicem meu tempo, disse Zhu Tai calmamente. Chega, Zhu Tai, não exagere. Shen Su sabia que não podia ofender os instrutores, mas podia reprimir o aluno do segundo ano. Por isso, imediatamente gritou friamente: Sênior, eu também sou membro do clube de artes marciais. Você não está sendo tendencioso demais? Zhu Tai olhou para Shen Su. Ele não aceitaria isso sem pensar. Você sabe claramente se sou tendencioso ou não. Se esta fosse uma batalha justa, eu não teria dito nada, respondeu Shen Su. MPB. Falar é fácil. Zhu Tai bufou. Ele gritou abruptamente para Wang Teng. Wang Teng, você está lutando ou não? MPB. Não me venha com essas pequenas provocações. É inútil. Um traço de desprezo passou pelos olhos de Wang Teng. Ele continuou. Mas já que você quer lutar, vamos lutar. Wang Teng, você pensou bem sobre isso? Perguntou Yang Lin, ansioso. O histórico de batalha de Zhu Tai era impressionante. Honestamente, a maioria deles achava que Wang Teng não tinha chance de vencer. Anciãos, obrigado pela preocupação. Já pensei o suficiente. Wang Teng sorriu para Yang Lin e Shen Su. Yang Lin e Shen Su trocaram olhares. Estavam em uma posição neutra, então não podiam mais falar. Suspiraram em seus corações antes de dizer: socos são cegos e lâminas são implacáveis. Vocês dois, boa sorte. Os dois deixaram a arena, deixando apenas Wang Teng e Zhu Tai no palco. Era possível cortar a atmosfera com uma faca. Acabei de aprender que uma carta de desafio significa uma batalha de vida ou morte. Wang Teng olhou para Zhu Tai, que estava em pé à sua frente. Sênior Zhu Tai, não acho que tenhamos ressentimentos entre nós, certo? Esta é, no máximo, uma batalha de dignidade. Por que você tem que escolher uma batalha de vida ou morte? Quando os outros veteranos me desafiaram, pude sentir que eles não tinham intenção de matar.
Eles só queriam o título militar. Eu pensava que na universidade, as brigas entre estudantes eram assim. Hoje, descobri finalmente o quão ingênuo eu sou. O olhar de Zhu Tai era penetrante. Ele respondeu em um tom implacável: a batalha das artes marciais é uma batalha de vitória e derrota, bem como uma batalha de vida ou morte. Wang Teng olhou para sua expressão e ficou em silêncio por um momento. Ele balançou a cabeça. Então, sorriu. Tudo bem, eu entendo.